Olá, boa noite. Boa noite, professor Arthur. Boa noite, sejamos todos bem-vindos a essa mesa do Edutile. Uma alegria a gente estar aqui reunido com os colegas, né, do campo das representações sociais e da identidade profissional docente. Eu sou o professor Arthur Viana Ferreira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu também gostaria de ajudar vocês a entender um pouco o que seria essa mesa. Então, a princípio, eu quero dar uma introdução sobre essa mesa, sobre o que ela seria, né, o que nós vamos fazer, e depois os nossos colegas apresentarem cada um os seus trabalhos, né? Então, eu quero partilhar um pouco isso aqui com vocês. Opa. Essa aqui é a nossa mesa. Nossa mesa tem o nome Trabalho e Identidade Docente, Práticas, Desafios e Representações Sociais na Educação Contemporânea. Ela é composta por nós, professores, a professora doutora Vera Maria Nigro de Souza Placo, professora da PUC São Paulo, professor doutor Augusto Diniz Lira, da Federal de Campina Grande, escreve seu trabalho junto com a doutora Lúcia Vilas Boas, da Fundação Carlos Chagas, e eu estou de moderador desta mesa, né? Essa mesa ela tem articulação com 3 pesquisas, né? São as nossas pesquisas. Pesquisa da professora doutora Vera Placo, a Escola da Atualidade e seus protagonistas, realidades e desafios, a do professor André, a produção acadêmica sobre a identidade docente, diálogos com a teoria das representações sociais, e a minha pesquisa, ou parte da pesquisa, que é queixando-se sobre alunos empobrecidos, as representações sociais de pobreza entre professores de educação básica no município do Leste Fluminense, né? E aí, nessa mesa, nós queremos discutir um pouco essas relações existentes na constituição da identidade docente, né? Tanto através dos trabalhos que esse docente realiza nos seus campos de contínuos e cotidianos, né? Ambientes educacionais ou não, escolares e não escolares, e as possíveis representações sociais que transitam dentro dessas instituições educativas, né? E as três pesquisas, elas se articulam nessa ideia de nós podermos considerarmos os desafios, as práticas e as produções realizadas por esses profissionais dentro dos diversos contextos educacionais que a gente se encontra, né? Como, por exemplo, com a professora Vera Placo, nós vamos ver os desafios do trabalho docente e revisão das políticas de formação desses profissionais. Na pesquisa do professor Dr. André Augusto, nós vamos ver como é que as pesquisas relacionadas, né, à identidade docente, às representações sociais, produzem reflexões potentes, né, para pensarmos a função docente e mudanças no campo simbólico desses profissionais. E na pesquisa que eu conduzo, também como é que elementos específicos das representações, como queixa e diálogo, elas podem ser articuladas para ter uma postura, o profissional ter uma postura específica em relação às práticas educativas com seus grupos, de maneira específica, as camadas empobrecidas, né? E como isso marca também a sua identidade profissional. Eu acho que essa que é a relevância da nossa mesa, né? Essa demonstrar diversas metodologias realizadas nas pesquisas, esse movimento dinâmico entre formação, identidade e representações sociais na docência, esse cuidado que nós temos, todos os 3 profissionais, né? Fazemos uma reflexão séria sobre os desafios da formação e do trabalho docente, principalmente na escola pública brasileira, né? Mapearmos práticas educativas que são desenvolvidas tanto por professores quanto coordenadores em situações de vulnerabilidade social e, como cumpre o nosso grupo, né, um aprofundamento teórico, né, tanto na questão das representações sociais, como também da construção da identidade docente, né, nas diversas discussões temáticas que podemos produzir dentro da nossa realidade brasileira, né. É isso. Então, eu queria passar já para a primeira convidada, a professora doutora Vera Maria Nigro de Souza Placo, da PUC São Paulo. Ela vai se apresentar melhor. Cada um de nós vamos ter entre 25 e 30 minutos.
e aí vamos poder expor os nossos trabalhos, né? A gente tem uma noite bem agradável, uma noite bem contente de trocas e de reflexões. Já é uma mesa afetiva, né? Porque estou com colegas, amigos, com certeza será uma mesa de debate bem produtiva para todos nós, né? Novamente, sejam todos bem-vindos a esta mesa. Dúvidas e colocações, por favor, deixem no chat do YouTube, que eu vou estar recolhendo ao longo dos nossos colegas estiverem expondo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esses 3 pontos, né? Primeiro começa a professora Vera, depois o professor André Augusto, e termino eu, e aí eu já recolho também as perguntas deixadas no chat pelos as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Obrigado, boa noite a todos. Professora Vera? Sim, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou professora da PUC de São Paulo e trabalho em 2 programas de pós-graduação, o programa de Psicologia da Educação e o programa de Formação de Formadores. Na PUC, eu desenvolvo um trabalho junto a um grupo de pesquisa afiliado ao CNPq, que é o CEPID, Contexto Escolar e Processos Identitários de Professores e Alunos da Educação Básica. A nossa pesquisa atual é Desafios da Escola da Atualidade, qual escola para o século XXI? E hoje eu vou fazer um recorte dessa escola da atualidade e seus protagonistas, em termos principalmente das suas realidades e desafios. É uma pesquisa muito grande, então a gente vai recortar um pouco essa fala, e eu queria dizer que nesse trabalho nós fazemos nós temos toda uma preocupação em realizar uma reflexão junto aos profissionais da rede pública estadual de ensino de São Paulo. Nós temos o nosso trabalho, desculpa que eu quero... Pronto. Nós temos nesse trabalho 2 fases. A primeira fase se propôs a investigar as concepções de escola na atualidade, buscando olhar finalidades educativas, objetivos e desafios, sempre junto aos professores e gestores ligados à escola pública. E a nossa preocupação, o nosso fim último, é subsidiar as políticas públicas, principalmente no que diz respeito à formação de professores e suas condições de trabalho. Esta fase 1 já está concluída, e eu vou explicar um pouquinho a metodologia dela em seguida. E estamos agora na fase 2, que tem como objetivo aprofundar aquilo que nós nos propusemos na primeira fase, junto a diferentes eixos que se constituíram desafios para esses profissionais da educação, e pretendemos fazer isso ouvindo, conversando com as diferentes categorias profissionais do sistema de ensino. Nós estamos fazendo, nessa segunda fase, todo um trabalho por meio de grupos de discussão, que também vou explicar a metodologia que nós trabalhamos. Na fase 1, nós estamos trabalhando, na verdade, gente, desde 2015. E, a partir disso, nós começamos a fazer, e continuamos fazendo, um levantamento bibliográfico em relação aos desafios da educação brasileira, como se constitui essa educação, principalmente no estado de São Paulo. À medida que nós fomos fazendo esse levantamento e estudando a bibliografia referente a esses temas, nós nos demos conta de que havia uma série de temáticas que apareciam com muita frequência dentro dos trabalhos que nós estávamos encontrando. E nós percebemos que esses eram grandes desafios que precisavam de respostas, e que nós percebíamos pela literatura naquele momento que não tinham essas respostas de maneira satisfatória. Fizemos, então, a proposição
de um estudo dentro do campo da Rede Estadual Paulista, e escolhemos como sujeitos de pesquisa professores do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, professores coordenadores, que são os coordenadores pedagógicos, tínhamos também professores mediadores escolares e comunitários, e dentro do sistema nós tínhamos professores coordenadores de núcleo pedagógico, que ficam nas diretorias de ensino, os diretores dessas diretorias, os diretores e vice-diretores de escolas, supervisores e dirigentes de ensino também das diretorias de ensino. E, para isso, a partir da literatura e a partir dos estudos que fizemos, nós elaboramos e aplicamos um questionário online por meio de uma associação com a EFAP, que é a Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo. Eles enviaram para nós os links para os questionários, para todos os aproximadamente 250 mil profissionais da educação que existem no Estado de São Paulo. Além disso, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com especialistas nas temáticas em discussão dos eixos. Por exemplo, nós entrevistamos a professora Bernadette Gatti, do Conselho Estadual de Educação, conversamos com o professor Libânio, que tem uma experiência muito grande com a rede paulista também, além de Goiânia, de Goiás, e, a partir dessas entrevistas e de outras com especialistas em tecnologia, com professores da rede, com especialistas do sistema de ensino, nós fizemos uma série de entrevistas para aprofundar e pôr um questionamento em relação às questões que estavam nos preocupando sobre os desafios da escola paulista. Fizemos a análise e discussão dos textos, dos dados em cada eixo, fizemos essa socialização com pesquisadores do CEPID, porque há uma parte do CEPID que fez a pesquisa, outra parte que são nossos parceiros e consultores, e fizemos também a apresentação dos nossos resultados prévios com o pessoal da EFAP, que tanto nos ajudou na aplicação dos questionários. E a elaboração do relatório, da fase final do relatório 1, foi completada em dezembro de 2020. Para o nosso trabalho, então, nós propusemos 6 eixos inicialmente: finalidades educativas escolares, condições de trabalho docente, formação inicial e continuada, tecnologia, vulnerabilidades e políticas públicas. Nesse nosso esquema, por que políticas públicas está de fora? Porque ela se constituiu inicialmente um dos grandes desafios para nós e para os professores e profissionais da rede. Mas nós percebemos que elas perpassavam todos os eixos, e todos esses eixos são e contêm problemas, desafios, dificuldades para o exercício profissional dos educadores do Estado de São Paulo. A partir dos dados coletados por questionário, nós tivemos a participação de aproximadamente 6 mil profissionais, de todas as categorias que eu mencionei. Mas, na verdade, ao fazer a organização desses questionários, nós tivemos 5.005 questionários válidos. Esse questionário de 45 questões contiveram questões de caracterização dos sujeitos e questões específicas sobre os eixos que nós tínhamos discutido. A necessidade, a partir do relatório final, nós percebemos a necessidade de continuidade do estudo na fase 2. E na fase 2, então, nós queríamos saber como esses profissionais da educação, como os professores e os gestores concebem as questões que emergiram nas nossas análises e quais os desafios eles apontam
e as suas intencionalidades, o que eles querem, o que eles precisam, principalmente levando em consideração as transformações do contexto educacional em decorrência da pandemia da Covid-19. E nós percebemos que há repercussões sociais, econômicas e psicológicas que criaram uma nova realidade para o exercício da profissão docente. E isso significa que nós precisávamos analisar, aprofundar a análise dos dados anteriores e avançar em relação a essas questões contextuais da escola na pandemia e pós-pandemia. O que nós fizemos, então, para a fase 2? Para a fase 2, nós fizemos uma redefinição dos eixos em relação aos seus objetivos, tentando identificar que questões eram de interesse para o grupo que estava organizando cada um dos eixos, de maneira que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento do contato que nós iríamos estabelecer agora diretamente. Pensávamos nós que seria presencialmente, mas acabou não sendo, em função da própria continuidade da pandemia em 2021, e nós acabamos considerando, por conta desse contexto, um novo arranjo para os eixos, isto é, quais eram os eixos mais prementes para nós observarmos numa segunda fase. Identificamos vulnerabilidades e tecnologia, mas os demais eixos estariam compondo, com vulnerabilidades, por exemplo, compondo finalidades, formação, condições e políticas. No grande eixo tecnologia, nós teríamos também finalidades, formação, condições e políticas. Definimos como nossa metodologia de coleta de dados, de produção de dados, os grupos de discussão. E, para isso, os grandes eixos fizeram um roteiro, que depois foi organizado num único roteiro para todos os profissionais, apenas modulando esse roteiro em função de quem eram os protagonistas daqueles grupos de discussão. Por exemplo, não seriam as mesmas questões, embora sobre os mesmos temas, não seriam as mesmas questões dirigidas aos dirigentes, supervisores, PCNPs, diretores e vice-diretores, e aqueles que nós faríamos para os professores coordenadores e os professores do ensino fundamental 2. Qual era isso? Isso foi um aspecto, o roteiro. Outro aspecto foi, e quem vamos chamar? Porque a primeira fase foi, o link do questionário foi enviado para todos os profissionais. Dos 250.000, 6.000 responderam. Mas 6.000 para grupos de discussão ainda é muito. Nós tínhamos que ter critérios. E os critérios foram, primeiro, uma representatividade do Estado como um todo. E aí são 91 diretorias de ensino. Ainda muita gente. Nós selecionamos, então, 15 diretorias de ensino das 15 regiões administrativas em que o Estado está dividido. E essas 15 diretorias de ensino seriam aquelas em que tenha havido, na primeira fase, uma maior participação dos profissionais. E aí nós usamos, vamos dizer, o escopo da primeira fase para afunilar para a escolha e o convite aos profissionais que poderiam participar do nosso grupo de discussão. Outra sugestão que foi nos dada por um dos dirigentes de ensino que nós conhecemos foi que nós deveríamos considerar que, além de 15 regiões administrativas muito diferentes no Estado, nós tínhamos também 3 grandes blocos. O litoral funciona de um jeito, o interior funciona de outro jeito, e a grande São Paulo, que tem 23 diretorias de ensino,
funciona de outro jeito. E aí nós tentamos fazer uma organização e, com isso, enviamos o convite para essas 15 diretorias de ensino, divisões de ensino, para que os profissionais se inscrevessem livremente. E, para isso, eles preencheriam um formulário com algumas informações pessoais e profissionais e assinando já ou dando o seu aceite ao termo de consentimento livre e esclarecido. Os grupos foram realizados no mês de junho. Nós consideramos a participação de coordenadores pedagógicos relativamente pequena, então nós chamamos um segundo grupo, nós chamamos, na verdade, 2 outros grupos, e, no fim, nós acabamos tendo, de verdade, entrevistas com 3 coordenadores pedagógicos, agora em setembro. As transcrições foram realizadas, e, no momento que elas chegaram às nossas mãos, elas foram editadas, de maneira que nós pudéssemos preservar o sigilo da identidade dos participantes, com atribuição de nomes fictícios, e também nós começamos a fazer análise num primeiro momento, separando e numerando os turnos de fala, porque não nos interessava quem falou, mas quais as trocas que o grupo de discussão possibilitou entre aqueles profissionais. Para a análise dos dados, os 2 grandes eixos foram desmembrados de novo nos 5 eixos profissionais. Por quê? Porque a primeira passada nos dados, nas transcrições, seria para identificar quais os desafios identificados e apontados pelos profissionais da educação do Estado de São Paulo. E depois é que nós tentaríamos ver como esses desafios se articulavam numa segunda fase da análise. Então, o que nós fizemos? Os 5 eixos originais, nós escutamos os áudios. Ao escutar, como 3, 4, às vezes até 5 pesquisadores participaram de cada grupo de discussão, se havia algum trecho inaudível ou mal explícito, pouco explícito, nós fizemos a escuta dos áudios, fazendo concomitantemente a leitura das transcrições, para fazer todas as conferências e ajustes que fossem necessários. Numa segunda leitura, trechos relacionados às expectativas e objetivos de cada um dos eixos. E, finalmente, nós tentamos organizar categorias emergentes desses eixos nos grandes eixos tecnologia e vulnerabilidade, que serão retomados, então, num segundo momento de análise, de forma a aprofundar cada vez mais os procedimentos de análise. Para a análise dos dados, foi estabelecido que nós vamos utilizar a metodologia de análise de prosa, proposta por Marli André, em 1983, e nós estamos buscando, então, nas falas dos profissionais, temas, que são as ideias que eles trazem, tópicos, que são assuntos relacionados a essas ideias, de maneira que nós possamos organizar os temas em tópicos, e esses tópicos podem se constituir categorias que vão possibilitar uma melhor abrangência e profundidade dos procedimentos de análise. Este é o momento atual do nosso trabalho, mas eu gostaria de retomar com vocês, primeiro, em termos gerais, os resultados da fase 1, e depois tentar explicitar cada um desses desafios nas suas peculiaridades. Os resultados, em geral, mostraram que os desafios vividos pelos profissionais da educação são aqueles que nós apontávamos a partir dessa análise da literatura que fizemos, mas também outros que surgiram, principalmente aqueles que indicavam já
no ano de 2020, as mudanças que estavam ocorrendo nas escolas e na sociedade brasileira. Indicavam também esses resultados a necessidade de revisão de políticas educacionais que considerem as finalidades educativas escolares. As finalidades educativas escolares, os grandes objetivos da educação, que devem ser traçados pela Constituição, pela LDB e pelos Estatutos da Criança e do Adolescente e outras legislações, na verdade, eles muitas vezes são pouco explícitos, pouco claros e não definem de uma maneira satisfatória aquilo que nós, educadores, consideraríamos que deveriam ser as grandes finalidades educativas escolares brasileiras. Fica mais clara ainda a necessidade de formações inicial e continuada que prepare os docentes para a melhoria da educação. O que nós temos visto são ações desencontradas, são programas desarticulados que acabam não oferecendo a formação inicial e continuada que nossos profissionais precisam. Há uma necessidade de atenção às condições de trabalho do profissional de educação. O profissional da educação brasileiro é aquele que tem talvez as piores condições ou das piores condições de trabalho no mundo, e realmente as suas condições de trabalho acabam prejudicando o trabalho que ele pode realizar junto às crianças e aos adolescentes. E, finalmente, há a necessidade de uma atenção maior das políticas em relação aos indivíduos vulneráveis social e economicamente. Arthur, por favor, quanto está meu tempo, hein? Uns 5 a 10 minutos, professora. 5 a 10 minutos, tá bom. Então, eu diria para vocês que cada uma desses grupos, desses eixos, trabalharam e trouxeram algumas contribuições riquíssimas que eu não vou poder explicitar neste momento, posso fazê-lo daqui a pouco, mas eu gostaria de chegar a algumas conclusões. Que as políticas educacionais precisam oferecer processos formativos para o uso planejado e intencional de múltiplos recursos, normalmente a tecnologia, uma vez que a organização e as práticas das escolas na atualidade não possibilitam respostas eficazes a situações inesperadas, como, por exemplo, aquilo que aconteceu na sociedade, na escola, em função da pandemia Covid-19. Outra coisa é que todo o trabalho pedagógico está ligado às finalidades da escola. E se nós não tivermos políticas públicas que garantam condições de formação e de trabalho para esses profissionais, não haverá o cumprimento adequado de finalidades que, infelizmente, nem ao menos claramente estão definidas. Nós buscamos, esperamos e lutamos por uma escola voltada para a justiça social. E aquilo que está sendo proposto hoje nas nossas escolas, Libânio chama de um kit de habilidades de sobrevivência social, nós não vamos conseguir trazer a nossa escola, o nosso aluno, as nossas crianças e adolescentes para o século XXI. Ao contrário, nós temos visto, pela discussão que se faz hoje sobre como está sendo o trabalho nas escolas públicas brasileiras, nós percebemos que, ao contrário, ao invés de avançar, nós estamos regredindo em relação ao atendimento que nós deveríamos realizar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. O que nós precisávamos e precisamos, e temos que lutar por isso, é romper o movimento cíclico, que é perverso, em que as desigualdades sociais
geram desigualdades escolares e vice-versa, e as desigualdades tecnológicas, hoje aparentes de uma forma gritante na nossa sociedade, vão evidenciar muito mais as desigualdades sociais, que vão impedir, estão impedindo o acesso de alunos às ações educativas e, portanto, à aprendizagem que eles precisam. Nós estamos realizando essa pesquisa, querendo dialogar, questionar, refletir sobre o trabalho dos profissionais da educação e pretendemos, alguns doutorandos nossos já estão trabalhando com alunos e pretendemos, mais adiante, trabalhar também com as famílias. Continuamos, então, a nos perguntar para que serve a escola? Como podemos e devemos agir nas diferentes esferas sociais e institucionais para garantirmos a escola justa para todos? Eu diria para vocês que nós estamos apresentando em várias sessões de comunicação as conclusões e as análises dos diferentes eixos. Hoje à tarde, por exemplo, Vulnerabilidades apresentou questões emocionais e violência na escola. O que dizem os profissionais da educação da Secretaria de Educação de São Paulo. Amanhã nós teremos 2 mesas, uma com as finalidades educativas escolares, uma proposta de quadro para o Brasil, e formação de professores, percepção de educadores da rede de ensino do Estado de São Paulo. E no dia 30, nós teremos tecnologia digital, desafios e possibilidades de uso pelo olhar dos profissionais da rede estadual pública paulista. Com essas apresentações, vocês poderão ter um quadro mais completo daquilo que nós nos propusemos rapidamente apresentar. Muito obrigada e estamos às ordens. Obrigada, Arthur. Olha, professora Vera, não me canso de escutar. Então, eu estava pensando 15 mil coisas aqui, anotando outras 15 mil, mas o tempo urge e espero que a gente possa fazer um diálogo no final, e em que o pessoal do chat também, que está nos assistindo no YouTube, que eu estou vendo, a gente tem mais de 40 pessoas nos assistindo, eles possam também colocar as suas impressões com respeito ao seu trabalho, mas grato por esse trabalho tão detalhado, sensível e meticuloso que vocês estão fazendo na PUC de São Paulo. Parabéns. Muito obrigada. Meu sonho de consumo é ser assim, né? Quando eu ficar grande, eu vou ser igual a senhora, não se preocupe. E agora eu gostaria de chamar o professor André Augusto, da Universidade Federal de Campina Grande, deixar ele se apresentar também e apresentar a pesquisa que vem se somar nesta mesa, tá bom, professor? Quando tiver faltando 5 minutos, eu coloco no chat interno da gente aqui. Falta 5 minutos, tá bom? Obrigado, seja bem-vindo. Queria inicialmente cumprimentar, saudar Arthur, que é o mediador da mesa. Fico muito feliz em conhecê-lo, e também a professora Vera Maria Placo. Também gostei bastante da pesquisa que ele está fazendo, inclusive, bem ansioso para ver os resultados finais, né? Porque certamente terá muitas coisas, como já está apontando, notadamente na relação da vulnerabilidade e tecnologia, que são pontos fundamentais. Parece que o futuro chegou para nós, atrasado, né? O futuro chegou. Quando eu me lembro que nós temos uma literatura sobre psicologia da educação online, desde 1990, né, 2000, e a gente agora está engatinhando nesse momento com tantas dificuldades. Então, o país todo na mesma situação. A pesquisa que eu irei apresentar, quero também saudar, me desculpem, os que estão assistindo pelo canal do YouTube, que estão participando desse importante evento. A pesquisa que eu irei apresentar, ela foi realizada por mim, a professora Lúcia Vilas Boas, da Fundação Carlos Chagas. Como o Arthur já falou, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, do programa de pós-graduação em educação dessa universidade.
E uma das temáticas que eu tenho trabalhado, eu acho que faz aproximadamente uns 20, 22 anos, é a questão da identidade, né? Iniciando aí nos estudos da psicologia, e depois me enveredei para a discussão mais específica da identidade docente. Então, essa temática é uma temática que eu tenho uma predileção por ela, e eu diria que o que a gente fez, na verdade, ao longo desses 2, 3 últimos anos, foi tentar reunir estudos da história conceitual, notadamente com a utilização do teórico Reinhard Koselleck, e também estudos de revisão sistemática sobre o que é que tem se produzido no Brasil na relação representações sociais e identidade, e os aportes teóricos que têm sido utilizados. Portanto, quando a gente trabalha aqui desafios, eu diria que são desafios para a pesquisa, das práticas de pesquisa. Então, o meu olhar vai ser mais relacionado às pesquisas, numa dimensão mais epistemológica, portanto. E quando falamos em desafios, nós sempre pensamos de imediato nas lacunas, do que precisamos avançar, em suprir essas lacunas, nos entraves, nos percalços. Mas eu diria que, ao longo desse tempo, né, muitas coisas nós temos de evolução na discussão do tema. E eu queria também resgatar algumas evoluções na literatura sobre representações sociais e identidade, daquilo que a gente evoluiu enquanto no campo científico. Digo, até o grupo, né, que trabalha com representações sociais e identidade no Brasil. A temática da identidade, ela tem uma longa história, né? Mas nós temos inicialmente perspectivas mais individualistas, né? Erik Erikson é o autor considerado fundamental na psicologia. Aí você vai ter Goffman, Anselmo Strauss e outros autores, e depois nós temos as perspectivas mais sociais e políticas. E em todas essas perspectivas você vai ter conceitos que estão articulados, por exemplo, identidade self. Aí você já vê uma perspectiva mais individualista. Perspectivas sociais, ou psicossociais, ou sociológicas, e perspectivas políticas, você já vê outro conceito, que é o conceito de identidade coletiva. E isso tem sido marcante também na pesquisa educacional brasileira. Mas a pesquisa educacional brasileira sobre identidade, ela vai eclodir mais, eu diria, na década de 90 e 2000. Com especificidades também relativas ao nosso país, e com as leituras que se fizeram, né, desde então, da literatura, em especial europeia. A identidade docente, uma das primeiras pesquisas que eu fiz, também de cunho teórico, nós verificamos alguns grupos no início de 2000, no Brasil. Grupos que discutiam a identidade na perspectiva marxista e pós-marxista, grupos que já discutiam na perspectiva bourdieusiana, né, a utilização do autor Pierre Bourdieu, grupos que discutiam, e aí a gente começou a denominar esses grupos de pesquisadores, através do enfoque que era dado, e a gente chamou de um grande grupo que trabalhava com as identidades forjadas, e a gente entende aí que ter um grupo que era mais pós-estruturalista, e aí muito marcado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Grupo, naquela época, identidades narradas, a gente localiza o GENDONGE da USP, né, grupo de docência, memória e gênero, que introduz no Brasil também essas questões narrativas de identidade docente. E, finalmente, um grupo, na verdade, uma pessoa que introduz também, mas é lógico que está dentro de um conjunto de pesquisadores, mas queria destacar o nome de Roseli Fontana, que tem uma perspectiva de identidade a partir de uma alteridade constitutiva, né? Então, isso é o que se desenhava, mas sempre nos ficou o desejo de saber, e do ponto de vista do que evoluímos nesse tempo nas representações sociais. Então, do ponto de vista das representações sociais, para introduzir aqui um pouco da história, nós temos uma discussão
do próprio Moscovici, onde ele diz que a representação espelha a identidade dos grupos, e está bem caracterizado na sua pesquisa pioneira. Em Jodelet também, muito mais com identidade e alteridade, mas também dentro do campo antropológico, com muita força, essa questão da alteridade e da identidade ao mesmo tempo. Não se pode falar de alteridades também sendo falar em identidade. E você vai vendo uma série de autores que transitam também numa discussão paralela ou uma discussão direta. Mas no Brasil me chama a atenção um texto de Maura Pena, de 1992, onde ela discute o escândalo Erundina, a prefeita de São Paulo, né? Então, que trazia como eu diria, representações, não ela, né? Mas as pessoas e a mídia representava ela por uma série de atributos socialmente pejorativos. Então, esse texto é fundamental no Brasil. E também textos como de 1998, você vai ter o livro Estudos Interdisciplinares de Representação Social, que tem 3 capítulos sobre identidade e representações sociais, diretamente tratando da dimensão e da articulação nesse sentido. E daí, uma série de trabalhos são desenvolvidos nessa época. Então, temos no Brasil, 1900, de fato, trabalhos significativos e trabalhos pouco conhecidos, né? Encontrei recentemente uma pesquisa de 1993 que articulava representações sociais e identidade coletiva. Foi uma pesquisa, uma dissertação defendida na UFPE, de Gouveia, com envergadura teórico-metodológica. Então, vemos aí um tratamento específico sobre identidade, mas também um tratamento paralelo, no sentido de função identitária. É o que se coloca, por exemplo, no ABRIC. Desse ponto de vista da função identitária, nós temos poucos trabalhos que tratam de representações sociais espelhando a identidade dos grupos, né? Considerando os vieses a partir de como se constrói esse lado. E é interessante porque você vai ter alguns trabalhos bem importantes no Brasil também, mas não temos muitos. E aí eu queria explicitar como foi que nós fizemos essa pesquisa, depois desse apanhado histórico. Destacando aqui que tem 2 prismas, na verdade, 2 aspectos, né? 2 vieses. Um que trabalha a identidade e representações sociais pela via da função identitária, a representação social espelhando as identidades e vice-versa, né, obviamente, e também um grupo que trabalha com representação social e identidade especificamente com as teorias da identidade, né, ou aquelas teorias que mais se aproximam da identidade. E nós temos agora o desenho da pesquisa. Como é que ela foi feita? Ela foi feita em base de dados bibliográficos, como o Cielo, o Periódico CAPES, o Google Acadêmico, o Dédalus da USP, o catálogo online da Biblioteca Ana Maria Popovic, a base de dados americana ERIC também utilizamos e o Justop. Agora, nesse primeiro momento também, eu queria destacar que nós tivemos alguns critérios, e os critérios de inclusão são bem importantes, porque nós consideramos a presença do termo identidade ou correlatos, como, por exemplo, processo identitário, no título ou nas palavras-chave. E também a utilização da teoria das representações sociais como aporte teórico-metodológico e o reconhecimento por parte dos proponentes das pesquisas de um vínculo com os estudos identitários. E por que isso? Porque você tem muitos trabalhos sobre, por exemplo, coloca no título o nome identidade, mas a própria pesquisa não trata de identidade. Ou coloca trabalho docente, mas a pesquisa reflete a representação social do trabalho do professor, mas isso necessariamente não quer dizer que está trabalhando com a identidade docente. Não há uma explicitação por parte dos autores. E daí ficamos com 44 obras, incluindo artigos, capítulos de livros e livros, né, com a menor quantidade de livros autorais. Aí nós temos muitos capítulos também, e com
conjunto de capítulos, principalmente nas arregimentações que temos aqui, com os vários grupos de representações sociais no Brasil. E aí temos 4 diálogos, né? E aí, não sei quanto tempo tenho ainda, Arthur, queria só que tu me situasse, por favor. 10 minutos. Obrigado. Nós temos 4 grandes eixos, eu diria, que trabalham com identidade e representações sociais. Um primeiro grupo de trabalhos analisados foi com as ciências sociais. E é interessante porque, muitas vezes, nós encontramos trabalhos que citavam autores, mas esses autores eles não tinham relação com a teoria das representações sociais e não havia um diálogo nesse sentido, por parte dos autores utilizados e também por parte do diálogo que estava se tecendo ali. Vários autores nós poderíamos mencionar. Stuart Hall, Zygmunt Bauman, Anton Giddens, Manuel Castells, Pierre Bourdieu, e o Norbert Elias ele se destaca pela ausência, né? Não é basicamente trabalhado o Elias. Mas também você vai ter o Claude Dubar. Nesses diálogos com as representações sociais e as ciências sociais, e aí notadamente a sociologia, convém observar que desde o início da sua obra, Moscovici ele pontua a importância da sociologia para a teoria das representações sociais, né? Então, um livro mais recente, né, é A Invenção da Sociedade, que, na verdade, traduzido da A Máquina de Fazer Deuses, o Moscovici ele faz um amplo diálogo entre a análise sociológica e a análise da psicologia social, dizendo que uma poderia ser chamada de outra, né? De um certo modo, o que se o Weber, Marx e o Durkheim disseram que era sociologia, poderia ser chamado também de psicologia social. E esse livro é um livro com muita força do ponto de vista de argumentação epistemológica. E por que eu quero mencionar isso? Porque justamente é um diálogo profícuo com a teoria das representações sociais. E o próprio Moscovici trabalhou, mas no sentido de campo científico, né? Sociologia, representações sociais ou psicologia social. Agora, como dissemos aqui, existem utilizações que a gente chama de utilizações tópicas. O indivíduo cita, mas não trabalha com os conceitos. Então, muitas vezes cita, por exemplo, a identidade cultural, Stuart Hall, aí coloca, mas não trabalha. Mas entre os grupos que trabalham mais especificamente e que vale a pena mencionar, é o grupo que trabalha com Pierre Bourdieu, que desde 1990 tem construído trabalhos, em especial com a utilização de um modelo que iniciou-se aí com o professor Moisés Domingos Sobrinho, e se prolongou naquilo que hoje é denominado Grupo do Rio, né? Então, tem uma série de trabalhos que são bem articulados na relação entre Pierre Bourdieu e Sérgio Moscovici, inclusive com muitos trabalhos publicados. Nesse sentido, destaca-se práticas, gostos, estilos de vida, capitais, culturais, sociais, econômicos, modos de apreciação, julgamento. Então, existe uma relação entre identidade e hábitos, mas também existe com outros conceitos da teoria que são extremamente importantes. Nesse sentido, destaquei alguns conceitos do autor, e que é bem trabalhado pelo grupo do Rio, e tem sido bem ampliado nos últimos anos. Eu destaco, por outro lado, a utilização de autores da linha pós-estruturalista, em que há, de fato, uma não compreensão, por exemplo, da diferença entre representações ou linguagem performativa e representações sociais. Então, a utilização de autores do campo da sociologia, também do campo dos estudos culturais ou da pós-estruturalismo, há de se ter um cuidado para não se usar termos e conceitos que são de outro autor e que termina ele mesmo dizendo que não é aquilo que uma representação cognitiva, cultural, e outra representação performativa ou linguagem performativa, como que é o autor. E aí vem um destaque nesse sentido de um cuidado maior com a utilização desses autores.
Já nos estudos da linguagem, do mesmo modo, Prelp Moscovici mencionou a importância de Gustave Flaubert na leitura que ele teve do autor do campo da literatura para com a relação entre linguagem e representações sociais. Então, ele trabalhou bastante com isso e disse que ele é fundamental na sua obra, na obra de representações sociais e ciência. Você terá vários grupos também trabalhando, mas não se tem em vista que algumas pessoas já publicaram desde a década de 90 a relação entre linguagem e representações sociais, destaco alguns trabalhos, o FRN também, no Rio de Janeiro também temos a professora Margot, que desenvolveu vários trabalhos na relação linguagem, a professora Conceição Passege e outras pessoas que desenvolveram vários trabalhos nesse sentido. Então, são poucos a utilização de autores que já caminharam nesse sentido. Então, é como se fosse, em alguns momentos, a roda tivesse começando a rodar, inventando a roda, em alguns momentos. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E diálogos com os estudos da profissão e profissionalização docente. E, a partir daqui, você vai ter um uso mais, eu diria, cuidadoso da identidade. E nós teremos um modo de trabalho diferente. Então, teremos, inclusive, aqui citada a professora Vera Placo, né, com trabalhos também com a Fundação Carlos Chagas, e uma série de trabalhos que foram desenvolvidos utilizando Antônio Nova, Tardif, Dubar, Imbernon, Sacristã, e uma série de autores, mas com um olhar muito mais atento ao que é produzido tematicamente, né? Depois, no final, vou falar sobre isso, num sentido de uma construção própria no campo da educação e uma construção diferenciada, no sentido de desses trabalhos favorecer a formação docente. Como o tempo está adiantado, e eu posso retomar depois, eu queria destacar, por outro, uns diálogos com a psicologia social. Nesse sentido, também nós temos um grande grupo de pesquisadores que tem relação com o CIES-ED da Fundação Carlos Chagas. Então, estes trabalhos me pareceram, e nos pareceram trabalhos mais inovadores do ponto de vista teórico e metodológico, com inovações metodológicas no campo da psicologia social. É lógico que você pode dizer assim, mas a psicologia social, então, a representações sociais é da psicologia social. Mas só lembrando, no Brasil nós tivemos uma entrada pelo Nordeste da teoria das representações sociais, mas tivemos uma grande utilização da teoria das representações sociais em educação e na saúde. E na própria psicologia não foi tão fácil esse caminhar, né? Então, você vai ter digamos assim, um uso interdisciplinar e um uso muito questionado. E, de fato, os diálogos com a psicologia social são aqueles que são mais inovadores do ponto de vista teórico e metodológico de inovação. À guisa de uma síntese, queria destacar o papel, né, que o grupo de pesquisadores tem na formação de novos pesquisadores, né? E, em especial, você vai ter grandes grupos de pesquisa, conglomerados de pesquisa. Essas pesquisas, elas são fundamentais, essas pesquisas, elas, de fato, contribuem para a formação de jovens pesquisadores. Nesse sentido, ainda, o Brígido Viseu Camargo, ele escreveu em 1990 Para onde nos levará a interdisciplinaridade em representações sociais. E aí ele fazia uma crítica aos estudos que eram feitos no Brasil com a teoria das representações sociais, notadamente com a educação e com a saúde. E aí ele faz uma crítica bem forte nesse sentido, né, da necessidade de se voltar para a psicologia social. Mas aí eu acho que essa pesquisa, talvez, depois de 20 anos, ela traz uma resposta. E traz uma resposta justamente naquilo que o Boaventura de Souza Santos diz. A pesquisa atual, ela não é disciplinar, ela é temática. Os temas são galerias por meio dos quais os conhecimentos percorrem. De um certo modo, os trabalhos mais consolidados que vemos aqui são trabalhos
na teoria das representações sociais com a relação com a psicologia social e também os trabalhos temáticos na relação com a educação. Então, de fato, o caminho interdisciplinar, ele se mostrou, ao longo desses anos, com especificidades e com avanços, com progressos, no sentido de que o campo da educação, ele mesmo trouxe respostas e diálogos diferenciados para a questão que Brígido fazia, e que não só ele fazia, mas que muitos faziam no sentido de um cuidado com a teoria das representações sociais. Então, de fato, a abordagem disciplinar é necessária ainda, mas existe também a abordagem temática. E, nesse sentido, aqui estou e me honra isso também, tanto com Arthur quanto com a professora Paula, e muito aprendi dela nesse sentido de leitura, de textos, de trabalhos, numa abordagem temática, né, nos estudos da profissão e profissionalização docente. Eu encerro aqui a minha fala. Desculpa, Arthur, que eu acho que eu passei do tempo um pouquinho, mas passei mesmo. Obrigado, professor André. É belo também ouvir como é que tanto o senhor quanto a professora Lúcia vão organizando um trabalho assim importante dessa construção do estado da arte, né, da representação social, e como ela vai se encontrando também com as questões da identidade. E é bom também quando a gente tem na mesa pessoas que fizeram parte dessa história, como a professora Vera Pá, né, e tantas outras também que nós vemos aí nos congressos, como a professora Cláudia Sacrado, fizeram parte dessa construção da teoria das representações sociais no Brasil, do Nordeste, chegando até o Sudeste, mas sempre trabalhando nas temáticas da área da saúde e principalmente da educação, né? E aí a gente se encontra nessa mesa para discutir isso. Esse trabalho é de uma relevância incrível e realmente necessário para o nosso campo de pesquisa. Muito obrigado, né, pela investigação. E sobrou para mim terminar, né, gente? Depois de tudo falar, o que eu vou falar, né? Vou falar um pouco uma pesquisa que nós estamos realizando aqui no Rio de Janeiro. Nós não somos do grupo do Rio de Janeiro, né, do grupo do Rio das representações, mas aqui no Rio de Janeiro, principalmente na UERJ, nós estamos fazendo representações sociais, relacionando representações sociais com identidade profissional e representações sociais específicas, que seriam representações sociais de pobreza, e essas relações, como é que elas impactam na formação identitária desse docente, que não somente está na escola, mas também está fora da escola. Então, nós estamos transitando nisso e trabalhando com isso na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, onde eu estou como professor do Departamento de Educação, e também no programa de pós-graduação em Educação, Mestrado e Doutorado, né, que tem um título bem interessante, né, Mestrado e Doutorado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. E aí, nesse grupo, eu estou organizando linhas de pesquisas, trabalhos que falem sobre representações de pobreza e como elas interferem nos processos formativos desses educadores que se encontram no leste fluminense, ou seja, todos os municípios do Rio de Janeiro, menos a capital. Quem nasce na capital é carioca, quem nasce no estado é fluminense. Então, o mais interessante, a gente quer dar um enfoque para todos que não moram na capital e que também há uma grande construção, né, às escolas de formação de professores, né, e a gente tem que dar um olhar para esses sujeitos também. E eu venho trazer um recorte de uma pesquisa que foi realizada em 2020, né, 2019, antes da pandemia, que foi uma representações sociais de alunos empobrecidos com professoras alfabetizadoras em um colégio, um colégio municipal em um distrito bem pobre do município de São Gonçalo. Então, eu vim trazer um pedacinho dessa pesquisa, até para falar como é que um dos temas que a gente poderíamos chamar categorias, e nós do grupo gostamos de chamar de fóruns temáticos, como é que o fórum temático queixa, ele interfere nessa construção da identidade do profissional alfabetizador que trabalha com os pobres. Então, mais do que falar da representação como um todo, a gente gostaria de trazer hoje como é que uma categoria dessa representação pode causar tanto barulho na hora de entendermos a identidade ou a construção identitária desse sujeito que é alfabetizador e que se encontra numa escola que lida com pessoas
de camadas empobrecidas, que chamamos os sujeitos que vivem processos de empobrecimento, seja econômico, seja de trabalho, financeiro, etc. Não? Esse trabalho, né, como eu falei antes, ele faz parte de um grande projeto que nós temos, esse é o projeto que nós temos lá na UERJ, que é coordenado por mim, é um laboratório de pesquisas e produtos pedagógicos com educadores sociais. E nós temos um grupo de estudo que é fora da sala de aula e que está articulado com outros projetos como o TEAR, que trabalha com extensão, projetos de extensão, na graduação e na pós-graduação, e aí pós-graduação lato sensu e estrito sensu, onde temos uma linha que dentro da linha de políticas, direitos e desigualdades dessa pós-graduação estrito sensu, nós estamos trabalhando representações sociais de pobreza, né? E as suas multifacetárias organizações que elas vão ganhando de acordo com os grupos sociais, né? Isso aí é tudo fruto de 6 anos de trabalho lá dentro da UERJ, construindo e abrindo espaço para pensarmos essas representações, né? Bom, dentro dessa, como eu falei, é um recorte do fórum temático Queixa que se apresenta dentro dessa pesquisa sobre representações sociais de pobreza. E a motivação disso surgiu quando fui orientar uma monitora de didática que estava fazendo o seu trabalho, sua pesquisa lá, porque os meus monitores, ao mesmo tempo de fazerem monitoria, fazem pesquisa. Isso aí é uma premissa que eu coloco, todo mundo carrega a pedra comigo. Então, tem a monitoria na sala de aula, mas também faz pesquisa. É a contribuição que eu posso dar, e a gente vai apresentar trabalhos nos congressos, vai escrever para artigos de revista Pares, de preferência A3 e A4 agora, né? Mas colocando já eles no processo de pesquisa e de investigação, os alunos de graduação. E o estágio obrigatório que ela fazia, no qual ela percebia que as professoras se incomodavam muito com determinados alunos, as professoras no geral, principalmente os alunos que elas consideravam como aqueles que eram os mais pobrinhos, como a gente chama no Rio de Janeiro, os mais pobrezinhos, aqueles que não têm nada, eles são mais difíceis de alfabetizar, eles não aprendem direito. Então, aí a gente foi buscar esses sentidos dessas representações dadas por elas, né? Nós usamos nas nossas pesquisas, não só na pesquisa que eu vou apresentar nesse pequeno recorte, mas usamos os aportes teóricos vindo da teoria das representações sociais, mas trabalhamos com a abordagem societal do Duaz, né? Claro, também fazendo a leitura da professora Ângela Arruda, né? Da professora Suzana Menin, de São Paulo, a Arruda de Brasília, Menin de São Paulo, também trabalham nessa questão da abordagem societal das representações sociais que vem do Duaz, essa dimensão da ancoragem social, né? E que casa tão bem para nós entendermos essa busca pelas representações sociais de pobreza, né? Falamos um pouco dessa dimensão das representações sociais de pobreza desde meu trabalho de mestrado, avançando no doutorado com a professora Souza Placo, que é minha eterna orientadora, né? E aí avançando nessa construção, ou seja, há um fascínio sobre essa representação e como é que ela organiza determinadas práticas e posturas diante de um grupo específico, que são os pobres, ou aqueles que o educador considera empobrecido e que necessita de algo, né? Articulamos isso com a construção da identidade social e profissional, e aí me via no trabalho do professor André Augusto, quando fala de buscar ligar representações sociais com, aparece o do bar, então eu sou esse que fico perseguindo do bar, né, também, como uma possibilidade, e principalmente me encanta essa ideia da negociação identitária, gosto dessa ideia do processo de negociação identitária e o poder que essa representação, ou o papel que ela pode contribuir no processo de atribuição e pertença, gosto muito dessa ideia, eu acho que funciona, é uma reflexão interessante. Utilizando como análise das representações sociais, eu sou meio discípulo do Tasso Mazzotti, que trabalha campos figurativos, até o dia de hoje eu trabalho isso, campos figurativos das representações sociais, encarando todo o discurso e o material que a gente recolhe no processo da busca das representações sociais como discursos retóricos, né, principalmente epidídicos, de convencimento de um lugar do preferível da educação. Então, aquilo que eu faço é preferível em relação a outras práticas, e aí se manifestam alguns núcleos simbólicos das representações sociais, e aí a gente vai usar o Mazzotti, o Ribot, toda essa teoria do discurso retórico-filosófica, né? E aí estamos começando a trabalhar a dimensão
da investigação de campo, e para a investigação de campo, e aí já vamos dizer assim, um pouco originalidade, coisa da minha cabeça, eu voltei para a filosofia, que é o meu berço primeiro, né? E comecei a reestudar o Russell e a fenomenologia. E aí começamos a montar, desde 2015, na UERJ, diários de observação baseados na fenomenologia de Russell, utilizando pressupostos da filosofia, noema, noese, variação idética, redução, conversão filosófica, para poder entender esse campo, fazer um olhar diferenciado desse campo de pesquisa, até para nos ajudar na triangulação, né, onde nós utilizamos esse diário de campo, entendendo que a educação ela é fenomenológica, ela se apresenta para nós naquele exato momento que estamos observando, as entrevistas semi-dirigidas que realizamos com os sujeitos e mais os documentos ou teóricos que utilizamos a respeito de cada uma das temáticas que nos debruçamos quando buscamos representações sociais de alguma coisa que o grupo reifica, né? Recordando Gonçalves, reificado pelo grupo e dando sinais de organização interna desse próprio grupo, né? Bom, então, para falar especificamente dessa pesquisa, nós estávamos buscando representações de pobreza e, como sempre, o núcleo figurativo dessa representação, depois de fazer entrevistas dirigidas e tudo mais, apareceu a grande metáfora, falta algo neles. São sujeitos da falta. Então, tudo versava a respeito de que esse sujeito não falta alguma coisa ali. E aí falta alguma coisa tratada a partir de temas de fóruns temáticos como cuidado e indiferença, ou seja, essas famílias não cuidam deles, né, dessas crianças, por isso que elas são assim, então há uma falta de cuidado. Há uma dimensão que é uma inquietação, parece que nasce com eles, os pobres, esses garotos empobrecidos já nascem na genética com alguma coisa que a gente não sabe explicar, que eles não param quietos, parece que está faltando alguma coisa, eles não nos ouvem, né? Há uma ideia contínua, e aí sempre nas pesquisas aparece essa ideia de estrutura e desestrutura, seja familiar e individual, mas nesse caso específico dessa pesquisa, com esse grupo em São Gonçalo, a gente via a dimensão da queixa, e uma queixa com respeito ao comportamento das crianças, ou seja, tudo era porque as crianças não faziam, faltava alguma coisa na dimensão do comportamento, e isso oriundo também, muitos desses comportamentos, eles eram daquele jeito porque os pais não sabiam conversar com seus filhos. Então, a palavra queixa ficou muito marcada, quase que a gente achou que ela era o campo simbólico da representação social, mas ela não era, mas ela tinha um peso muito grande dentro desse campo e ela faz um link com todos os outros fóruns temáticos. Há uma queixa generalizada desse educador social, desse professor alfabetizador, a respeito do comportamento do aluno pobre, especificamente, né, e que ele vai negociando principalmente 3 elementos que a gente gostaria de ouvir, que eu gostaria de ressaltar nessa noite, né? Que são 3 queixas fundamentais realizadas ou organizadas no discurso dos professores, eram mais ou menos uns 15 professores desse grupo que a gente estudou, e essas 3 queixas se repetiam, e eram queixas que tinham a ver com diálogo, tinham a ver com eles não conseguiam entender que as crianças, eu gosto muito dessa frase que a professora falou, né? Se eles não ouvem a mãe, imagina que eles vão me ouvir, não adianta conversar com essas crianças. Ou seja, há uma ideia do les enfants mesmo, né? Daquele que não tem voz e que não escuta, que não tem ouvido. E não adianta eu falar que as coisas não vão se resolver. E essas 3 queixas que falam de uma ideia de que esse sujeito está marcado por uma representação social de pobreza, que causa esse impedimento do diálogo entre professor e aluno, e por isso ela não consegue realizar o seu trabalho como alfabetizadora, estão sedimentadas, baseadas em 3 queixas. O comportamento dos alunos, a falta de acompanhamento familiar e as características individuais dos alunos. Então, eu gostaria, quando falar de queixa, eu trouxe isso para a gente salientar nesse processo, né? Primeiro elemento que constitui o fórum temático queixa é esse comportamento do aluno, ou seja, a organização eu faço isso com os alunos porque não adianta fazer coisa diferente, ou seja, eles sempre vão ter esse comportamento, então eu não utilizo esse livro, eles vão rasgar,
eu não utilizo esse material. Por quê? Porque eles não tomam cuidado, não adianta passar material, eles não copiam. Então, dentro deles é um comportamento que os professores já colocam nesse indivíduo falando, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Não vai dar certo porque eles são pobres e eles não sabem se comportar, eles não param sentados, eles não ficam quietos, né? Nem dá para conversar direito, como diz uma professora, né? Amo todos vocês, eu só não gosto da bagunça, nem dá para conversar com vocês direito, ou seja, há uma dimensão, eu sou afetiva com vocês, mas, olha, a bagunça que vocês fazem, não dá para me relacionar com vocês. Esse professor, ele não consegue estabelecer um diálogo, né? E eles negociam essa coisa, né? E eles até justificam as suas posturas, né? Por exemplo, como uma professora diz, né? Eu virei e vi a professora dizendo para a turma, sabe por que eu faço isso com vocês? É porque vocês merecem. Seus colegas não param quietos. Ou seja, a prática da professora está justificada por um comportamento do aluno que ela considera como um aluno empobrecido, que ele não adianta conversar com ele, que ele não vai atendê-la. Então, falta para essa professora essa dimensão que ela recebeu na formação dela, né, com respeito até questões freirianas, de conversar, de dialogar com o aluno, de se fazer dialogicidade nesse processo educacional, e principalmente nessa primeira faixa etária do aluno, que seria essa faixa da alfabetização, em que o diálogo, o estabelecimento de um diálogo seria fundamental. Mas elas continuam fazendo uma separação desses alunos que elas conseguem domar, e os alunos que elas não conseguem domar por causa de um comportamento, né? Aí tem quem vai pagar o papel de Cristo, ou quem vai ser crucificado é a família, ou seja, a família ela é uma das responsáveis pela qual os alunos não sabem dialogar, já que as famílias não dialogam com eles, eles também não dialogam na escola, né? Então isso é uma queixa constante, elas não conseguem conversar com os pais, e aí é muito mais, elas não estão dispostas a conversar com eles do que muito mais elas não conseguem conversar, né? E elas sempre colocando uma falta nesses pais também, né? Somente quando a professora fala assim, quem não fez o dever de casa vai ficar sem recreação e não adianta chorar não. Se a sua mãe não falou para fazer, eu não tenho culpa, fica sem recreio, ou seja, há uma culpabilização, né? A criança não faz o trabalho, é porque a mãe não falou, problema seu, pague a consequência você e a sua mãe que não disse, sua mãe não acompanhou o trabalho, o processo, né? Mas não há uma sensibilidade dessa professora para participar, e quando elas faltam à reunião de pais, elas já falam assim, mas é a mãe de fulano, né? Então, fulano é assim, a mãe não ia ser diferente. Então, há uma quase, e aí o terceiro ponto da queixa, que é quase uma patologização dessa pobreza, ou seja, vem marcada no DNA, filho de pobre, pobre será, né? Que marcam as características individuais dos indivíduos, né? Como uma professora dizia, essa geração está vindo com problemas, né? Então, e aí, quanto mais você vai vendo, né, ela vai percebendo que, falando, fulano não tem capacidade mesmo, né? Essa falta de capacidade dele de passar, ele não vai entrar no segundo ano, né? Mas é natural, é dele mesmo. Ele não tem essa capacidade, mas é dele mesmo, não é do processo. Então, ela vai marcando esse processo educativo, que seria um processo de práticas, de conversa, de diálogo, para a culpa da criança. A criança é que é culpada porque ela nasce com algo que prejudica ela no seu processo. Então, dentro disso, o que a gente vai podendo enxergar, a gente vai podendo entender, né, como fruto dessa representação social, e aí eu já vou terminando também, 5 minutinhos para eu fechar já essa potencialidade do Fórum Temático Queixa na hora em que eu falo de uma representação social de pobre, né? Lembrando, o núcleo figurativo é de falta, que sempre é uma falta, mas a queixa é sobre a falta, e sobre faltas específicas, né? Seja a falta específica dada pelo aluno, que vem geneticamente, parece que vem geneticamente com algo que no comportamento está plasmado, uma família, mas em nenhum momento essa queixa é porque o aluno está com fome. Não é uma questão econômica. É uma questão mais moral, mais voltada para a questão relacional, interpessoal do que econômica. Nenhuma das professoras falam assim, porque eles são pobres, porque eles não têm lanche. Ao contrário, elas falam assim, não, mas eles chegam aqui e lancham. Eles não estudam porque eles não querem. Então, eles já recebem a comida na escola.
Então, não é uma pobreza que está atrelada, e cada vez que a gente faz pesquisas sobre representações sociais de pobreza, os educadores têm uma dificuldade muito grande de relacionar pobreza com a questão econômica. É sempre pobreza com questão moral, valor, com questão de algo que falta, que quase que vem num DNA e que cai da mesma árvore, que pau que nasce torto não se endireita, quase com esses títulos, essas figuras que não estão muito atreladas à economia. E quando tem atrelado à economia, tem uma questão também, trabalha, mas não trabalha tanto, né? É meio preguiçoso também, né? Então, há sempre uma dimensão moral que vai desqualificar o sujeito e vai deixar ele permanecer nessa dimensão de ser vulnerável. Então, não é uma vulnerabilidade que a gente tem enxergado aqui no Rio de Janeiro, que é uma vulnerabilidade atrelada ao econômico, é mais uma vulnerabilidade atrelada a questões morais, de valor, de escolhas de vida, né, de relacionamentos interpessoais que ele constitui, seja com o tráfico ou fora do tráfico, né, ou com os produtos clandestinos, e tudo isso que vai causando isso no imaginário dos educadores que trabalham dentro desses espaços de empobrecimento também. Né? Então, essas queixas, o conteúdo das queixas justificam os não diálogos com as camadas empobrecidas, então não quero ter contato com eles, né? As queixas que transitam entre os professores vão enfraquecendo a autonomia dos alunos, uma vez que eles não conseguem estabelecer esses diálogos com os alunos. A convivência também fica complicada, e aí nós estamos tentando trabalhar com esses educadores os espaços de convivência com esses alunos. Né? As queixas falam quase como características patologizantes dos alunos ser pobre, mais do que estar pobre. É uma dimensão que a gente vem discutindo há muito tempo atrás sobre representações sociais, que elas transitam de pobreza, que elas transitam entre ser e estar, e cada vez mais elas ficam no ser pobre do que estar pobre, principalmente nos lugares onde a gente está estudando. Né? As queixas afastam essas possibilidades de práticas dialógicas, ou seja, é melhor eu me guardar desse grupo, e aí vem a ideia dessa representação social salientando uma ideia de ícone de identidade profissional, ou seja, há uma marca dos professores que trabalham com os pobres, e essa marca de professores e educadores que trabalham com pobres são aqueles que, quase uma metáfora que é o mito de Sísifo, né? Aquele que carrega uma pedra inútil até o topo e depois cai, ou seja, é um trabalho de enxugar gelo, trabalhar com os pobres, essa coisa difícil, árdua, que vai marcando a identidade deles, e uma naturalização dessas práticas com os pobres, ou seja, não importa quem seja o pobre, os professores, os educadores têm uma dificuldade, a gente tem visto cada vez mais, de enxergar as demandas reais desse aluno, né? E muito mais a questão da necessidade desse educador, que é a necessidade que esse educador vê em que esse aluno aprenda determinados conteúdos para que ele possa sair da pobreza, mas ele não pergunta para o outro, né, se esses conteúdos realmente vão tirar eles dessa situação de pobreza. Eles já têm um pobre idealizado na cabeça e tenta guardar, colocar essa ideia marcada nos sujeitos que eles estão trabalhando. Né? Gente, como a professora fez aqui também, nosso grupo está apresentando outras pesquisas que vão dialogando com essas, né? Todas dentro da dimensão de representações sociais, de pobreza, com a construção da identidade profissional. Né? Já tivemos 2 pesquisas de mestrado que já foram apresentadas, né? Uma sobre representação de aluno pobre e uma outra sobre representação de violência, mas que também está atrelada a questões de pobreza, ou seja, essa violência em um bairro muito, muito perigoso no município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do Rio de Janeiro, tem 1 milhão de pessoas, depois da capital é ele, não é Niterói, é São Gonçalo, tem 1 milhão de pessoas, e aí tem uma questão de violência muito grande lá, e aí vamos estar articulando representações de violência com pobreza. E tem o próximo que vai ser falado, acho que no dia 29, amanhã, que é o Adam, que vai apresentar a sua pesquisa de mestrado sobre as práticas educativas de pobreza, né, mas envolvendo pobreza com dimensões de tecnologia, inclusão digital. Ou seja, e aí eu me vi até contemplado com a professora Vera, né, falando de tecnologia e tudo mais, e aqui a gente discutindo, será realmente que o aluno que tem acesso a essas dimensões dentro dos ambientes educacionais, a questões de internet, computador, eu posso dizer que ele está incluído socialmente ou digitalmente só porque ele tem um celular, porque ele tem acesso ao computador,
né? Como é que esses educadores organizam as práticas educativas com eles, o que eles pensam sobre a inclusão social desses indivíduos empobrecidos, nessas oficinas com esses indivíduos empobrecidos, utilizando a tecnologia. Então, é isso que ele está estudando, tá? Um trabalho também bem legal, e a gente vai construindo. Eu queria trazer os três dele para mostrar que a gente está tecendo coisas a respeito, está dando pano para manga a falar sobre a pobreza e todos os temas que vão, de alguma maneira, fazendo um grande colar, né, dessa prática educativa, e como é que esse educador, esse professor, que trabalha especificamente com pobres, com espaços de vulnerabilidade social, econômica, eles vão constituindo também a sua identidade profissional. É isso que eu queria, eu consegui falar em um tempo que a gente pudesse dialogar, eu estava preocupado com isso, até porque a gente ainda tem bastante gente nos assistindo aqui. Então, queria agradecer a oportunidade e deixar aberto aí, tem pessoas que escreveram, tem várias pessoas que escreveram por aqui, né? Ainda temos 30 pessoas, quem quiser deixar alguma pergunta, ou algum dos colegas falarem também, sem complementar, dialogar um do trabalho do outro também está aberto, gente. Momento de conversa. Professora Vera, está desligado o microfone. Eu achei extremamente interessantes as pesquisas que vocês apresentaram. Eu acho que essa revisão que o André faz é super necessária. Toda vez que a gente fala em identidade profissional ou identidade docente, nós identificamos como as identidades são carregadas de representações sociais. Na verdade, as atribuições, muitas vezes, são representações sociais impostas aos indivíduos, né? E eu acho extremamente rico essa apresentação que você fez, André. Eu conheço razoavelmente o trabalho do Arthur com relação aos alunos empobrecidos, mas eu vejo que ele avançou nesses anos pós-doutorado, com certeza é isso que a gente espera, né? E é uma linda pesquisa, eu fiquei bastante interessada, e já tenho manifestações do grupo de pesquisa nosso dizendo como é interessante a pesquisa do Arthur, ele podia vir para o grupo. Eu falei, não, mas ele está indo, ele vai estar junto, eu acho que vai ser muito rico essa experiência que nós vamos viver. E eu espero ter acesso ao relatório final da sua pesquisa, André, tá? Porque eu acho que também vai ser útil para o nosso grupo, até porque eu participo do CIRS na corrente que fica na identidade mais do que nas representações. Eu comecei nas representações a trabalhar e depois o próprio conjunto de pesquisas que eu fui realizando, os trabalhos de formação, foram me levando bastante para essa questão da constituição identitária. Então, voltar para as representações, eu acho que é um ganho interessante e a sua pesquisa facilita esse trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora. Eu queria, inclusive, mencionar que nós publicamos um livro sobre, o título é Identidade e Prática Docentes, Percursos e Apropriações Conceituais, que está na página da Fundação Carlos Chagas. Quando você abre a Fundação Carlos Chagas, a página principal ainda está naquelas comunicações, né? Aquela que passa na primeira na homepage inicial. Mas também está ali em pesquisa e educação, né? Que é próprio da Fundação Carlos Chagas, que é as pesquisas, as publicações. E lá, nesse livro, a gente coloca, de fato, que a senhora tem publicado, mas se inclina mais para os estudos da docência e profissionalização. Exato. E, secundariamente, representações sociais. Está escrito lá, coincidentemente. É verdade, é isso aí. Isso. Mas eu queria falar alguma coisa também sobre a pesquisa do professor Arthur,
porque quando ele estava falando, eu me lembrei de alguns trabalhos, porque eu também estudo fracasso escolar, e eu me lembrando de um dos trabalhos que dizia o seguinte: a queixa relativa aos alunos era muitas vezes o próprio cansaço da professora. A própria trabalho, né, a própria dificuldade. E aí eu fui associando algumas coisas nesse sentido e me recordei também que se você estuda a representação social, que na verdade vinculado ao pobre, mas que professor é deslocado para as escolas que têm mais dificuldades, né? E muitas vezes, de fato, a gente pensa no outro lado. Eu estou pensando no desdobramento da tua pesquisa, porque, de fato, existe esse lado de a determinação até dos locais onde se vai estudar, e desde a década de 80 se pesquisa sobre isso, né? Muitas vezes o professor vai para uma escola que não quer, uma escola que não tem identificação, que não é o bairro que trabalha, e eu pensei nisso. E vou dizer uma coisa da professora, que para não esquecer, que eu achei tão importante, professora Vera, eu fiquei pensando se a sua pesquisa teria a variável faixa etária, no sentido de idade, de como os professores representam a questão colocada, como a vulnerabilidade e a tecnologia, porque a gente vê uma diferença muito grande naqueles que são os nativos digitais e outras faixas etárias, se há isso, né, também. Você sabe, Arthur, que uma das nossas questões foi exatamente idade e tempo de docência. O que está acontecendo é que, tanto na parte da fase 1, que é o questionário fechado, né, de múltipla escolha, etc., quanto nas falas deles, o que está acontecendo é que nós estamos tendo que fazer recortes imensos. Com 5.000 e tantos profissionais, a questão de idade, os cruzamentos, idade e vulnerabilidade, idade e formação, idade e condições de trabalho, tudo isso leva a detalhamentos que chega uma determinada hora que um grupo de pesquisa, por maior que seja, não dá conta. Nós temos de 8 a 10 pessoas em cada eixo, trabalhando semanalmente, horas a fio. Fora os horários fora do grupo, que eles trabalham consigo entre si, né? Comigo presente, uma vez por semana, 3 horas seguidas. Mas eles têm tarefas que eles se põem, não sou eu que ponho, né? Na verdade, eu tenho pós-doutorandos, eu tenho doutores, mestres, mestrandos, doutorandos, iniciação científica, que são pessoas que continuam no grupo, mesmo tendo se formado e título de doutor há 15, 20 anos. Tá? Então, é um grupo experiente e que forma novos pesquisadores continuamente. Mas, na realidade, nós estamos fazendo recortes. Então, isso que você está falando é uma coisa que nos pega muito. Agora, com a pandemia, tem professor dizendo isso. Eu mal sabia usar o WhatsApp e agora eu faço atendimento de aluno e pais por WhatsApp 24 horas por dia. Porque tem uma mãe que fica desesperada que o filho não consegue entrar no sistema estadual, ela liga para a professora. Às 11, à meia-noite, a hora que ela pode, a hora que ela volta do trabalho. E a professora atende. Então, ela, de pessoa que é uma diletante na área tecnológica, de repente, ela tem que ser especialista. Porque, além de tudo, ela tem que fazer o aluno entrar no site, ela tem que explicar como é que faz, ela tem que dar aula no celular, muitas vezes, porque ela também não tem o equipamento, né?
Nós que temos o equipamento, tem hora que nos embananamos, né? Eu não sou nativa digital, mas os meus alunos brincam comigo porque eu gosto. Então, eu entendo um pouco. Mas tem hora que a gente se complica. Imagina uma professora que nunca deu uma aula à distância, nunca atendeu um aluno à distância, e, de repente, ela tem que dar uma aula para 40. Né? Então, esses cruzamentos, eu diria, vão ficar com os dados disponíveis, a gente está tentando manter isso aberto para todo mundo, para que as pessoas usem esses dados e façam esses cruzamentos e essa análise, porque eu acho que tem muito dado realmente para a gente explorar ainda. Eu acredito que sim, professora, porque a forma com a qual está estruturado o trabalho de pesquisa de vocês é muito grande, fase 1, fase 2, e cada fase vai se desdobrando em outras questões, outras dimensões. Eu acho que tem muito material aí. Eu acho que dá para se estudar tanto pela questão da identidade, a construção da identidade, como até das representações, embora não seja o foco do grupo de vocês, mas há muito das representações, e eu acredito muito nisso, nessa dimensão de que muitas das atribuições do processo identitário são representações impostas pelos indivíduos dos seus grupos. Isso é importante a gente perceber, e aí é imposto aí um campo simbólico, né, de que ele precisa dar conta e ele precisa se organizar para isso, para estar com aquele sujeito, e ele vai fazendo as escolhas que ele pode, né, para pertencer a esse grupo. Né? O professor André falava uma coisa interessante, que é aquela coisa realmente do desdobramento das nossas pesquisas, né? E, com certeza não se queixa, é apenas um elemento, um tema de uma representação, né, da representação, e ainda dá pano para manga para a gente ficar conversando, mas aí a gente pode perguntar não somente essas questões do professor, quem foi mandado para lá, em que lugar, né, mas no Rio de Janeiro ainda tem uma característica que é assim, eu não sei se em São Paulo ou em Campina Grande também é assim, mas vão para os bairros empobrecidos e as escolas empobrecidas, né, os que estão começando a carreira. Geralmente são aqueles que fizeram concurso agora e que não sobrou vaga para lugar nenhum, ele queria estar no centro, mas ele agora tem que estar no bairro do Buaçu, que demora 3 horas da casa dele de ônibus, né? E ele já acorda às 5 da manhã para estar às 7. Então, isso tudo também vai fazendo com que ele, não é que vai ficando irritado mas o trabalho docente, as condições de trabalho docente dele também não favorecem para que se estabeleça um diálogo com esses sujeitos, né? E que ele possa enxergar as demandas, ter a sensibilidade das demandas do sujeito. E fora isso, professor André, ainda tem uma questão nesse município de São Gonçalo, que ele é um dos que pagam menos o professor. Também tem a dimensão do pagar. A base é R$1.000. Então, às vezes o professor ele passa no concurso desse município, se ele conseguir passar para Niterói, que é 2.500, ele larga a matrícula em São Gonçalo e vai para Niterói com R$2.500 e deixa esses empobrecidos e o grupo, e quem tiver, e assume a outra matrícula. Então, tem muitas variantes nesse processo, né? Em que também a gente tem que levar em consideração. Quando eu falo de uma representação social de pobreza, aí eu gosto muito da ideia do fenômeno mesmo, como se é aquilo que se apresenta naquele momento que estávamos ali, mas isso tem que ser articulado e triangulado com outras questões, como tempo em que ele está formado, período que ele está no concurso, se está no probatório, por que ele fez esse concurso. Às vezes o concurso eu só passei para São Gonçalo, eu fiz para o município do Rio, eu fiz para Niterói e eu fiz em São Gonçalo, e eu estou em São Gonçalo, paga menos, mas pelo menos é uma matrícula. Então, quais são as motivações desses conseguiram sujeitos? sair de lá, né, Arthur? Os que E tem os que não conseguiram. Não e aí vão se conseguem acostumando. sair dessa situação. E vão se acostumando, e vão naturalizando essa prática com o empobrecido. Então, e aí vai sendo mais difícil ainda você tentar um diálogo e entender como é que vão fazendo isso, né? Alguns vão se acomodando também, né, professor André? Vão se acomodando nesse, pelo menos está aqui, pelo menos é isso. E aí vem as faltas também. E aí também vem várias outras questões, greves e outros motivos que vão piorando o trabalho profissional. Né? Então, acho que tem que levar em consideração. Isso que a gente faz é um pedacinho só, mas é um pedacinho importante para suscitar novas perguntas como essa que o senhor fez. Obrigado mesmo.
Agora, eu queria entender, fazer uma pergunta para a professora Vera, né? Porque acho que muito me interessa por estar começando no grupo dela, né? Mas recomeçando no grupo. Essas dimensões de vulnerabilidade e tecnologia da fase 2 da pesquisa, elas surgem muito por essa questão mesmo da Covid, ou elas já estavam no horizonte de vocês? Elas já eram parte do estudo, mas eram parte de 5 temas, né? Que são interligados. Você não pode falar de formação sem falar de condições. Você não pode falar de condições sem falar em tecnologia. Você não pode falar de tecnologia sem falar que a própria tecnologia hoje se torna uma vulnerabilidade. Tá? E as coisas que vão acontecendo, quer dizer, as questões emocionais, as dificuldades de aprendizagem, as desigualdades sociais, tudo isso que já eram vulnerabilidades importantes da rede pública, elas se agudizam nesse momento. Porque se há um problema grave hoje, é você dizer que todo aluno pode ter um chip para acessar a central de mídias. É verdade. A questão é, ele tem o celular? A questão é, a mãe tem o celular, vai trabalhar, leva o celular, e ele vai assistir a aula quando ela chega, às 20h. E aí que ele vai começar a fazer lição. Só que ele não é um só, são 3 filhos, de idades diferentes, de solicitações diferentes. O que você faz? Então, nessa situação, a vulnerabilidade aparece de forma grave e a tecnologia se torna uma vulnerabilidade. E se torna também um meio e possibilidade, contraditoriamente. Né? Podemos continuar dando aulas porque a tecnologia possibilitou? Sim. Podemos continuar porque a tecnologia possibilitou? Não, porque não tem acesso. Não, porque não tem internet. Não, porque o professor não sabe lidar. E aí os nãos vão virando bolas de neve. Excelente. Eu gostei muito do que a senhora falou, né, a desigualdade econômica gera desigualdade educacional, que gera desigualdade tecnológica. Eu acho interessante, como se fosse um dominó. Ela vai empurrando, uma pedra empurra a outra, que empurra a outra, empurra a outra. Né? Exatamente. E que chega uma hora, veja, eu assisti não só as transcrições, eu assisti os vídeos dos grupos de discussão. Em alguns deles, eu fiquei emocionada com o sofrimento daqueles professores, com a impotência daquelas diretoras, sabe? Com o desespero do coordenador para fazer uma formação que ele não consegue acessar, porque o professor precisa saber entrar na reunião antes de começar a discutir qualquer tema de aprendizagem do aluno, por exemplo. Né? E o professor a chorar, ficar doente. E aí você faz o quê? Então, é desesperador. É desesperador. Professor André? Não, e como nós estamos vivendo isso numa situação, eu me lembrei agora dos alunos universitários, né? Mesmo que se estude no telefone celular, mas você vai ficar lendo no celular sempre. E a impressora, né? São coisas que, de um certo modo, como estamos distantes nessa situação, e às vezes o aluno, o universitário, ele tem dificuldades numa situação dessa, porque você está aqui estudando direto, né? O que isso representa? E é interessante, eu amo livros digitais, mas durante a pandemia eu diminuí a minha compra de livros digitais e comprei mais físicos justamente porque eu estava passando o dia todo, estou passando o dia todo aqui. Né? A gente migra para o papel, volta para o papel por causa disso, porque você não aguenta. E o aluno com dificuldade de imprimir, de ter um computador, então a tela pequena, e tudo isso tem
muitos impactos, né? E às vezes a gente nota que o trabalho é uma coisa, e são novos esses alunos, né? Imagino pessoas que têm dificuldade, que nunca acessaram o WhatsApp, que agora vai ter que ser proficiente em WhatsApp. Exatamente. É isso. Professora Vera, a Diana Alves fez uma pergunta, se a senhora viu nessas pesquisas que a senhora está fazendo, essa relação entre trabalho e adoecimento. Se há aparecendo também isso como uma possível categoria, adoecimento, nessa relação do... E aí a professora Vilas Boas, a Lúcia Vilas Boas, que está nos assistindo, que beleza, ela falou que existe a geração nem, agora existe a geração sem. Né? É muito interessante. Esse adoecimento aparece como categoria ou não? Ele vai vir dentro do... Olha, a gente ainda não chegou ao ponto de ter uma categorização completa, mas o adoecimento é do aluno, é do professor, e é do sistema. Porque, nessas alturas, você tem uma central de mídias, por exemplo, que está se preparando cada vez mais para as aulas, mas a pergunta é: que tipo de aula? Em que medida essa aula vai suscitar no aluno curiosidade, interesse? E muitos alunos dizem isso, que simplesmente ele não entende o que o professor da central de mídias explica, porque não é que nem o professor que ele levanta a mão e pergunta, e mesmo na aula online, ele pergunta e o professor explica de novo, e ele conversa, mas quando tem a central de mídias é uma via só. Então, na verdade, tudo neste momento está, eu diria, em compasso, não é de espera, é em compasso de adaptação. Porque quais seriam os recursos melhores para se utilizar? Faça uma pesquisa na internet. Ora, ele mal está conseguindo acesso à aula, como que ele vai fazer essa pesquisa? Ele precisa de uma orientação para a pesquisa. E essa orientação, muitas vezes, vai e pergunta no Google, tal coisa assim, que você vai ter respostas. Ele não sabe selecionar as respostas. Essa mediação do professor, ela está muito complicada. Então, está tudo, eu diria, em compasso de pouca evolução, entendeu? De lentidão. E isso vai nos atrasar em termos civilizatórios de várias formas. Outra coisa que eu ouvi de uma escola, sobre uma escola, é que os alunos que estão voltando eles usaram essa expressão, parecem zumbis. Eles assistem a aula presencial como se estivessem na frente do computador, estáticos, sem interação. Eles vão para intervalo e sentam com o seu celular e ficam lá olhando as coisas do celular e não interagem com os outros. Isto é um problema de socialização que, como a gente viu, é um problema de socialização. A gente viu, não? Eu estou falando porque eu estou pensando na aula que acabou de acontecer e eu vim para cá. Que nós estamos discutindo exatamente o quanto a Constituição identitária se dá por meio de múltiplas socializações. Quando a socialização é interrompida, quando ela é quebrada, o que vai acontecer na Constituição identitária dessa pessoa? Que não tem o retorno do outro ao seu olhar, à sua palavra, aos seus sentimentos. Né? Então, sim, o adoecimento hoje, se não é uma categoria, ele vai ser um tema para nós pensarmos o que fazer com isso. Como enfrentar esse novo desafio. Como diz a Eliana Cássia, ela diz no chat do YouTube, né? Um momento de exaustão, estão todos exaustos. Tem a criança,
a professora e o sistema também está exausto, o coordenador está exausto, todos estamos exaustos. E como organizar, né, essa educação dentro desse processo de exaustão que estamos vivendo? Né? Exaustão, eu sempre penso num consumo, que é um consumo do próprio ser humano, né? Do próprio profissional. Quando o André diz a gente está voltando a ler coisas no livro e não no computador, eu lia todas as teses que eu recebia, eu lia no computador. Agora eu digo, por favor, me manda o impresso, porque eu quero sair daqui um pouquinho. Já aconteceu de eu ficar aqui, me pegar aqui 12 horas seguidas. Não é possível, é impossível isso. Do ponto de vista humano, a exaustão é demais. É demais. Gente, exatamente. Olha, são 9h25, eu acho que a gente teve um bom debate, na verdade. Estamos chegando aí quase 2 horas de discussão, 1h40, por aí. E eu queria agradecer a todos por estarem conosco, né? Terminamos com 30 pessoas nos assistindo, acho que é um número bem relevante, bem importante, pessoas que estão participando no chat. Queria agradecer a todos do grupo da professora Vera que estão aqui, vários nomes, né? Ivani, acho que é Elvira, Margarete, Jaqueline, né? Então tem vários nomes, eu ficar falando nomes aí não vai adiantar, mas agradecer a todos também, a professora Lúcia Vilas Boas, que está nos assistindo também, todos do evento, né? Não sei se os colegas gostariam de deixar uma palavra final aí, agradecimento também, deixo aberto o microfone. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e reafirmar o prazer de estar com vocês, o quanto eu aprendi. Eu acho que uma conversa como a nossa traz muitas questões, traz muitas reflexões, e realmente vocês foram maravilhosos. Eu agradeço a parceria e a cumplicidade que nós conseguimos. Tá? Um abraço e um abraço a todos que nos assistiram. Gostaria de agradecer também a presença de todos. Fiquei muito feliz por participar, e professora Vera, eu acho que teve um momento que eu também estava numa mesa com vocês e terminei não participando por alguma eventualidade, mas quer dizer que foi muito bom conhecê-los, né? Agora, não por textos, mas pessoalmente e participando numa mesa. Eu diria o seguinte, lembrei-me agora de uma referência que a Cléa Bose faz, no livro da Cléa Bose, na verdade, que a professora diz que assim, uma aula boa é aquela que nos faz pensar. E eu escutando vocês aqui, para mim foi também uma aula, né? De muitas reflexões, e eu vou dormir pensando em tudo que vocês falaram, e um pouco mais preocupado, e isso é importante, porque muitas vezes a gente está distante, né, dessas situações todas, e a pesquisa serve para que nós pensemos e repensemos, e como a professora disse, tem que ter um movimento civilizatório novamente, né, porque perdemos muito, e estamos perdendo. E isso foi bom para me mobilizar, e quero dizer da minha parte que agradeço bastante as aprendizagens que aqui compartilhei com vocês e aprendi com vocês. Obrigada. É isso, gente. Com isso a gente termina. Agradecemos a presença de todos nessa noite. Tenham um bom descanso de noite. E o evento continua ao longo desses dias, né? E com certeza nos encontramos nos chats das mesas e das comunicações que nós realizamos. Obrigado, boa noite a todos, bom descanso e até a próxima oportunidade, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.